Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho aqui do custo médio ponderado de capital, ou então na sigla em inglês, WACC ou CMPC, na sigla em português, custo médio ponderado de capital. Esse tipo de indicador, ele é um indicador que ajuda muito a gente a entender se a empresa ela tem uma dívida saudável, se ela está correndo mais risco, se ela está correndo menos risco. Então, o pessoal do mercado financeiro acaba usando bastante e isso também é assunto que cai em prova de certificação, CPA 10, CPA 20 e CEA. Então, vamos detalhar tudo isso aí para a gente aqui no quadro, ok? Para quem não me conhece, o meu nome é William Capriata, eu sou professor de certificações financeiras e também mestre em economia. Bora começar então. Custo médio ponderado de capital. O que eu preciso pensar antes de eu começar a explicar aqui que vem a ser esse tal do WACC? Imagine que aqui existe uma empresa, tá? Vou desenhar uma empresa aqui, ela vai parecer uma casa, mas na verdade é uma empresa, tá? Uma sociedade anônima lá de capital aberto. Então ela tem ações em bolsa. SA de capital aberto. De quais maneiras uma empresa pode captar recursos basicamente? Ou ela pode captar recursos através de capital de terceiros, e aí quando eu estou falando de capital de terceiros, eu estou falando por meio de dívida, e um dos exemplos que a gente tem quando a gente emite uma dívida é justamente as debêntures, né? Então a empresa ela pode captar aqui por meio de debêntures, por meio de dívida, capital de terceiros, ou ela pode captar recursos por meio de capital próprio. Capital próprio é dela mesma, então é um capital que vem da onde? Dos sócios. Opa! É um capital que vem dos sócios. Então a gente pensa em ações. É quando a empresa ela tem ações lá no mercado. Beleza. Vamos pensar a seguinte situação. Quando a empresa ela emite uma debênture, ou seja, quando ela vai captar recursos através de capital de terceiros, ela vai fazer o que basicamente? Ela vai ter que dar uma garantia para essa debênture, pode ser que seja uma garantia real, pode ser que seja uma garantia flutuante, eu não sei, mas essa debênture ela vai ter uma garantia e a empresa ela passa a ter uma obrigação com os debenturistas. Então a empresa basicamente, na hora que ela faz essa captação por debêntures, ela está criando um compromisso, ela está criando uma obrigação. Então eu posso dizer que quando essa empresa capta através de debêntures, fica mais arriscado para a empresa, então mais risco para a empresa. Porque a empresa ela tem que honrar esse pagamento, ela vai estar fazendo o pagamento mensal, semestral, se tiver cupom, se não tiver, e tem as garantias, então assim, ela tem que pagar esses debenturistas aí. Então é mais risco para ela porque ela tem mais obrigação basicamente. Sendo mais risco para a empresa, se a empresa assume o risco basicamente dessa operação, vai ser menos risco para quem? Ó? Vai ser menos risco para o investidor. Então aquela pessoa que está investindo ali, ela vai correr menos risco, já que ela tem as garantias e por aí vai. Se o investidor tem menos risco, lembra que a relação de risco e retorno é sempre diretamente proporcional. Investidor corre menos risco, consequentemente, esse investidor vai ter menos retorno. Ok? Então, menos retorno para o investidor. Beleza, vamos prosseguir aqui então para o capital próprio. Quando a empresa ela capta através de ações, ela basicamente faz uma oferta pública inicial, né? Ela faz um IPO e ela lança suas ações no mercado primário e ela consegue captar esse recurso. Quando ela faz isso, as pessoas que compram essas ações, como o nome diz aqui, ó, elas viram sócias dessa companhia. Então, se a companhia ir mal, ir ruim, os investidores também irão mal, né? Se a companhia não tem lucro, os investidores também não recebem dividendos e por aí vai. Então, eu sou dono da empresa. Se a empresa tem risco, eu tenho risco junto. Então, nesse tipo de captação aqui, como a empresa ela não está dando nenhuma garantia, não existe um imóvel lá para garantir, igual pode ter aqui nas debêntures, não tem garantia nenhuma, porque as pessoas são donas assim como eu. Então, aqui é menos risco para essa empresa captar o recurso. Então, menos risco para empresa, menos risco para a empresa captar. Se é menos arriscado para a empresa, vai ser mais risco para quem? Ó? Mais risco para
o investidor. Vou colocar só INV, tá? INV de investidor. Vou baixar esse. Se é mais risco para o investidor, consequentemente, o investidor ele vai exigir o quê? Mais retorno. Eu quero investir em ações porque eu sei que eu estou correndo risco, mas justamente porque eu quero ter um retorno maior. Então, mais retorno para o investidor. Dito tudo isso, a gente consegue entender que a empresa ela basicamente tem duas opções para captar recursos. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas duas opções é mais barato para a empresa fazer a captação dos seus recursos? É mais fácil ela captar dinheiro por meio de dívida ou por meio de recursos próprios? É mais barato ela captar por dívida. Por quê? Olha aqui, ó, ela não paga menos retorno para o investidor? Se ela paga menos retorno aqui, significa que é mais barato para a empresa captar recursos por aqui. Então, ó, mais barato. É mais barato captar através de debêntures. Beleza, só que mesmo sendo mais barato, existe uma coisa que pode acontecer, né? E aí eu introduzo vocês uma fórmula aqui, ó. Vou colocar bem aqui no cantinho. Existe uma fórmula chamada fórmula da alavancagem, que ela significa capital, a fórmula dela é capital de terceiros dividido por capital próprio. Deixa eu apagar essa empresa aqui, que ela ficou muito grande, né? Só para dar para eu escrever certinho. Capital de terceiros dividido por capital próprio. Se eu aumento a quantidade de capital de terceiros aqui na minha companhia, automaticamente a alavancagem dessa empresa aumenta. Então, uma empresa que está alavancada significa que ela tem muita dívida, significa que ela tem mais risco, ó, é mais arriscado, né? É mais arriscado para a empresa. E se ela tem mais capital próprio, aí seria o quê? A alavancagem ela diminuiria. Então, a alavancagem com capital de terceiros é diretamente proporcional. A alavancagem com capital próprio é inversamente proporcional. Ok, e aonde entra o WACC em tudo isso, né? Eu descobri que a empresa ela é mais barato captar por meio de dívida, mas ao mesmo tempo ela fica mais alavancada. Só que aí é que tá. Mesmo ela ficando mais alavancada, o custo médio ponderado de capital dessa empresa cai. Porque o custo médio de ponderado de capital, se eu colocar a fórmula dele aqui, ela vai ser basicamente assim, ó. Deixa eu apagar essa parte. Então, a fórmula do WACC ela vai ser basicamente essa, tá? Vamos colocar já diretão aqui. WACC é igual. Vai ser o capital de terceiros dessa empresa vezes o custo do capital de terceiros dela, dividido pelo capital total, né? Que seria a soma do capital próprio com o capital de terceiros. Isso tudo mais o capital próprio da empresa vezes o custo do capital próprio dividido pelo capital total dessa companhia. Essa fórmula é a fórmula simplificada, tá? Tem a fórmula que tem a taxa de imposto da empresa, mas eu não vou colocar aqui, só para a gente entender. Então, a partir do momento que eu aumentei a quantidade de capital de terceiros na minha companhia, a companhia ela ficou alavancada, só que ao mesmo tempo reduziu o custo de capital dela. Então, a gente tem que pensar que esse WACC, se ele der um valor, por exemplo, de 12%, na hora que eu efetuar o cálculo aqui, significa que esse é o mínimo que um investidor que vai aplicar seus recursos nessa empresa exige ganhar, é o retorno mínimo exigido pelos acionistas dessa companhia. Ok, agora vou apagar tudo aqui para a gente fazer um resumão sobre esse WACC. Então, a gente chegou na conclusão do WACC, que ele vai ser o retorno mínimo exigido para um acionista aplicar os seus recursos nessa companhia. Então, se deu 12, após eu fazer o cálculo das proporções aí, do capital terceiro e capital próprio, significa que no mínimo que eu quero ganhar é 12. Beleza? Então, resumão para a gente entender, ó. Aumentou a alavancagem, vamos colocar aqui alavancagem, WACC e risco daquela empresa, né? O risco da companhia. Se eu aumento a alavancagem, significa que eu tenho mais o quê? Capital de terceiros. Porém, capital de terceiros eu pago menos retorno para o investidor, então o custo da companhia cai. Só que ao mesmo tempo o risco da empresa aumenta, porque quanto mais alavancada ela está, mais arriscada ela é. E aí a gente pode fazer a operação inversa, né? Deixa eu colocar em outra cor aqui.
Quanto menos alavancada essa companhia está, maior o custo médio ponderado de capital dela, porém menor o risco dessa companhia. Lá no meu site, você acessando o meu site, profcapriata.com.br, tem uma parte chamada blog, que eu fiz uma publicação, eu coloquei lá explicando sobre esse custo médio ponderado de capital. E aí lá tem um exemplo numérico, que aí fica bem legal você dar uma olhada, você ver esse exemplo aí e tentar entender como que funciona. Então junta esse vídeo com essa publicação que eu fiz lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal, sobre WACC, acredito que agora vocês devem ter entendido. Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o seu like, deixa o seu gostei, isso é muito importante para mim. Ativa o sininho aí, mas antes se inscreva no canal. Inscreva-se aí no canal para você nunca perder um conteúdo, tá, pessoal? Não custa nada, me ajuda bastante para eu estar sempre trazendo conteúdo bom aí para vocês, ok? Então, beleza, pessoal, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.